E aí, tudo certo? Por aqui a gente sempre fala de tecnologia, carreira, produtividade, tudo com aquele cafezinho expresso, claro. E hoje o papo é sobre um conhecimento que é, olha, precioso para a evolução profissional de qualquer pessoa na área de tecnologia. Vamos falar sobre variáveis e tipos primitivos em Python. Então prepara o café que lá vem coisa boa. Sabe uma coisa que a gente usa todo dia e talvez nem perceba? Como é que os aplicativos e jogos lembram das nossas coisas? Tipo, a sua pontuação num game ou, mais sério ainda, o saldo da conta bancária. Parece mágica, né? Como que o programa lembra disso tudo? Então, não tem mágica nenhuma. A resposta para isso está num dos conceitos mais fundamentais mesmo da programação. As famosas variáveis. É a base de tudo, gente. É o que permite que um programa seja mais do que só uma lista de ordens. Ele se torna algo vivo, que guarda informação. Beleza, vamos começar a entender o que são essas tais variáveis. Para isso, vamos usar uma analogia bem fácil de pegar, a das caixas de memória do computador. Ok, vamos à definição mais oficial. Uma variável é, basicamente, um espacinho com um nome que a gente reserva na memória do computador para guardar alguma coisa. É como chegar para o computador e falar: "Ô computador, guarda esse cantinho aqui para mim, tá? Vou chamar ele de saldo e vou colocar um valor aí dentro." Mas, para facilitar a vida, a melhor forma de visualizar isso, a mais fácil mesmo, é pensar numa variável como uma caixa. Simples assim. Uma caixa com uma etiqueta. Olha só que perfeito esse exemplo. Do lado esquerdo, a gente tem o código em Python, nome igual a Carlos. E aqui um detalhe importante. Esse sinal de igual, em programação, a gente lê como recebe. Então, a variável nome recebe o valor Carlos. E do lado direito, está lá a nossa analogia, a caixinha com a etiqueta nome e dentro dela a palavra Carlos. É a mesma coisa, dita de duas formas diferentes. E o mais legal de tudo, o que está dentro da caixa pode mudar. Por isso o nome variável, né? Porque o valor varia. A gente pode trocar o conteúdo dessa caixa a qualquer momento. Dá uma olhada nesse exemplo prático. Primeiro, a gente cria a caixa idade e coloca o número 25 dentro. O programa mostra 25. Aí, logo em seguida, a gente vai lá e troca o valor da mesma caixa para 30. O que acontece com 25? Some, é jogado fora. Agora, a caixa idade guarda o número 30. E quando a gente pede para ver de novo, o resultado é 30. Simples, né? Beleza? Já entendemos que temos as caixas para guardar as coisas. A pergunta agora é: que tipo de coisa a gente pode guardar dentro dessas caixas? Vamos ver isso agora. No Python, a gente trabalha basicamente com 4 tipos de coisas para colocar nas caixas, os chamados tipos primitivos. São eles: números inteiros, números com casas decimais, textos e valores lógicos, tipo um sim ou não. Essa tabela aí dá uma geralzona bem boa. Vamos começar pelos números. A diferença aqui é super simples. Se for um número inteiro, sem vírgula, tipo idade, quantidade de itens, a gente chama de int, que é só uma abreviação para inteiro. Agora, se o número tiver casas decimais, tipo 1,75 de altura ou 99,99 de um preço, aí é um float. Esse nome float vem de ponto flutuante, que é o jeito técnico que o computador usa para lidar com a vírgula. Agora, o que não é número. A gente tem as strings, que nada mais são do que texto. Qualquer coisa que você colocar entre aspas vira uma string, tipo um nome. E por último, os booleanos. Esses são mais fáceis ainda. Só existem 2 valores possíveis: true, que é verdadeiro, ou false, que é falso. Pensa num interruptor, ou tá ligado, true, ou tá desligado, false, não tem meio termo. E agora vem uma das coisas mais legais do Python. Sabe toda essa conversa sobre int, float, string? Em muitas linguagens, a gente precisa avisar antes qual tipo de coisa vai na caixa. No Python, não. Ele tem o que a gente chama de tipagem dinâmica. É só colocar o valor na caixa e o Python, que é muito esperto, olha e já sabe do que se trata. Isso é uma mão na roda. Deixa a gente focar no que importa de verdade. Certo, já vimos a teoria. Agora, vamos para a parte mais divertida. Vamos ver como essas caixas e esses tipos de dados se unem para resolver problemas do mundo real. E que tal um exemplo que todo mundo conhece? Aplicativo de banco. Vamos simular uma coisa super simples: fazer um depósito e ver o saldo da conta aumentar. Olha o código aí. Primeiro, a gente cria a variável saldo, com o valor 1000. Depois, uma variável depósito, com o valor 500. E agora, a linha mágica. Saldo igual a saldo mais depósito. O que está acontecendo aqui? A gente está pegando o valor que já estava na caixa saldo,
somando com o valor da caixa depósito e o resultado dessa conta a gente guarda de volta na própria caixa saldo, ou seja, estamos atualizando o valor dela. E tá lá o resultado. O programa mostra o saldo inicial e depois da operação, o novo saldo, 1.500. Isso é o poder das variáveis em ação. Elas guardam um estado das coisas e a gente pode mudar esse estado com operações. Bora para mais um exemplo clássico, calcular a média de notas de um aluno. E aqui a gente já vai usar o tipo float, porque nota quase sempre tem vírgula, né? A lógica aqui também é bem tranquila. A gente cria uma caixa para cada nota. Nota 1, nota 2, nota 3. Depois, uma quarta caixa chamada média. O que a gente coloca nela? O resultado da conta. Soma o conteúdo das 3 caixas de nota e divide por 3. A gente está usando várias caixas para criar uma informação nova. E o resultado dessa conta? 7,33. Tá aí, outro exemplo super prático de como essas pecinhas fundamentais, as variáveis e os tipos, se juntam para resolver problemas do nosso cotidiano. Bom, agora que a gente já viu tudo isso, que tal um pequeno exercício? Porque não adianta só ver, tem que botar a mão na massa, né? Pensa aí rapidinho. Se a gente precisasse criar uma variável para guardar o número de animais de estimação que alguém tem, que nome daria para essa caixa? E para guardar a comida favorita? Uma dica de ouro é sempre dar nomes que fazem sentido, que descrevem o que tem dentro, tipo quantidade underline de pets ou prato preferido. Então, vamos fechar com os pontos principais. Primeiro, variáveis são as nossas caixas etiquetadas para guardar dados. Segundo, os 4 tipos básicos são inteiros, floats, strings e booleanos. Terceiro, o Python é gente boa e descobre o tipo sozinho. E o mais importante, é por causa delas que os programas são dinâmicos, úteis e, bem, que eles funcionam. E para encerrar, essa citação de Menezes diz tudo. A capacidade de um programa armazenar e processar informações de maneira organizada é o que diferencia um código funcional de um simples conjunto de comandos desconectados. Exatamente isso. Sem as variáveis, a gente só teria uma lista de ordens. Com elas, a gente cria sistemas que pensam. E aí, qual é a sua opinião sobre o tema? Deixa aí nos comentários. E claro, não se esquece de mandar para aquele amigo ou amiga que também curte umas notícias de boa qualidade. A curadoria do conteúdo e a produção foram feitas pelo cientista da computação, professor Carlalho do Vale. Um abraço virtual e até a próxima!